Sejam bem-vindos ao Podcred, o podcast oficial do Conacred. Eu, Tony Moreira, tenho a grande alegria de estar ao vivo no maior congresso de crédito agro da América Latina. E como vocês já sabem, falando com as principais vozes, com as principais personalidades do setor, que vêm deixando legado, construindo história, trazendo inovação, tecnologia, partes jurídicas e por aí vai. Tudo aquilo que de mais rola de inovador dentro do nosso setor e principalmente dentro do crédito agro. E é claro que esse bate-papo de agora não poderia ser diferente. Um deles já é aqui, convidado honroso, já tem cadeira quente dentro do Podcred. O outro vem aqui para brilhantar ainda mais esse episódio. Com isso, vocês já devem até estar sabendo de quem eu esteja falando, mas eu não vou ficar queimando largada aqui. Nós estamos falando dele, que é CEO da Inspecto Agri, especialista em tecnologia e inteligência para monitoramento digital e garantias e ativos de campo. Com isso, você já sabe, estamos falando de Genival Nascimento. E também temos aqui conosco, abrilhantando esse episódio, ele que é sócio da Roldão e Magela Advogados, referência em direito do agronegócio, contencioso civil e ações de arresto no setor, Dr. Melquisedeque Roldão, ou posso chamá-lo de Melqui? Perfeitamente. Maravilha. Genival e Melqui, sejam bem-vindos ao Podcred. Tudo bem, Tony? Satisfação estar aqui novamente no Podcred, batendo esse papo com pessoas que, como o Dr. Melqui aqui, sabe muito sobre agronegócio, sobre crédito, sobre recuperação. E vai ser um bate-papo muito legal, cara. Vamos em frente. Tenho certeza disso, doutor. Obrigado pela oportunidade. Também é um prazer estar aqui, dividir um pouquinho das experiências, contar um pouquinho das histórias que a gente já vivenciou aí ao longo da carreira. Algumas, né? Muitas. Muitas histórias, né? Muitas histórias. E espero que seja muito construtivo. Maravilha. Tanto para nós aqui que estamos no bate-papo, quanto para quem venha nos assistir. Somos nós quem agradecemos, o público é que agradece pela participação rica de vocês. E para você que está nos acompanhando, nós vamos ter esse bate-papo aqui dentro do Conacred, ao invés da gente seguir aquela linha do Podcred, onde a gente, no caso, falava um pouco mais sobre a carreira, sobre a pessoa desses profissionais, a gente está trazendo conteúdo, temas técnicos para dentro desse bate-papo. E o tema desse bate-papo com essas duas feras é do laudo à ação judicial. Como o monitoramento fortalece o arresto no agro. Aí eu quero ver, aí o bicho pega, são as feras aqui para poder falar. E para a gente poder começar falando um pouquinho, Genival, o que é exatamente um monitoramento digital? O que é um monitoramento agrícola? E principalmente assim, o que ele ajuda, né, nessas questões de ações judiciais, quando a gente fala aqui de recuperação? Boa, Tony. Olha só, a gente está no agro aí já há 15 anos, 16 anos já, né? E a gente vê cada vez mais esse tema sendo debatido, né? E mostrando a importância disso. Então, para a gente que está entrando agora aí, tem muita gente nova entrando, ainda não entendeu a importância disso, né? Mas, na prática, o agronegócio é financiado, né? Um mercado de 2 trilhões, então é muita grana. E a grande maioria, eles utilizam alguns instrumentos, como por exemplo a CPR, né? Que aí eu vou deixar para o professor aqui, Melqui, explanar melhor daqui a pouco. E quando existe uma CPR, né, que foi um crédito que foi analisado e foi formalizado, normalmente, dependendo do modelo, tem algumas garantias envolvidas. E a garantia, no final do dia, é ela que precisa performar, tá? Quando a gente fala de performance, o monitoramento, seja digital ou presencial, ele traz uma visão holística da situação real, permitindo o credor a tomar as ações no time corretamente, tá? Então, basicamente é isso. Uma CPR que foi financiada para um produtor, né, orquestrar a safra, e existe uma garantia para alguma cultura que é objeto de garantia, e digitalmente o trabalho é o quê? É remotamente através de imagens, via satélite, né? Nós temos um algoritmo próprio na nossa plataforma PIC, a plataforma PIC-PICC, Plataforma Integrada de Crédito e Conformidade. Ela basicamente olha o que está dizendo na CPR em termos de matrículas, de croquis, georreferenciado ali, e quando isso acontece, o nosso algoritmo começa a falar, ok,
existe esse croquis que esse cara precisa plantar a data correta e a cultura correta. Então, o satélite capta isso, o nosso algoritmo processa, valida no sentido de plantou dentro da janela, e se existir algum risco, aí a própria plataforma gera um alerta e fala assim, olha, manda um técnico lá para entender melhor o que está acontecendo. E se esse problema persistir, deve ser acompanhado a colheita, e aí possivelmente um arresto aí daqui a pouco, né? Então o monitoramento é isso, desde da pós-CPR, né, pós-registro, entra fazendo o monitoramento digital. O risco, se ele subir um pouco a régua ali, desloca alguém para ir a campo ali, coletar provas e evidências, né, para fortalecer a petição do time jurídico, do escritório. A gente gosta muito do Roldão, né, do Dr. Melk e Otávio, são bons profissionais, e esse monitoramento é para ajudar tanto o jurídico quanto o crédito a reagir ao risco, né, e mitigar e permitir que esse dinheiro investido, esse crédito financiado, volte para o bolso na data prevista, para ele não ter um problema de fluxo de caixa daqui a pouco. Não é isso, doutor Melo? Fantástico, Genival. O homem chegou chegando, gente. Você viu que o homem ele trouxe conteúdo. Mas, doutor, me tira uma dúvida, até mesmo com a expertise que o Genival trouxe, né, ao abordar o tema. O escritório de advocacia, ele faz a contratação também dessa plataforma? Ou ele, no caso, os clientes os quais o escritório, no caso, ele vem atender, é necessária a contratação dessa tecnologia? Como que funciona para conseguir esse monitoramento e ajudar nessas ações judiciais que vocês tanto, no caso, vêm aí potencializando dentro do setor? Certo. Bom, na verdade, o escritório de advocacia e a plataforma de monitoramento são dois prestadores de serviço comuns do credor, né? Uma Perfeito. coisa não exclui a outra. O que o escritório de advocacia faz em algumas situações é orientar o seu cliente a contratar uma plataforma de monitoramento diante de uma situação de risco que se verifica, né? No dia a dia da gestão das operações de crédito do agronegócio, nós, como advogados, somos consultados, e se, numa visão mais de viés jurídico, se identificar uma situação de risco, normalmente a gente indica a contratação do monitoramento, porque, em última análise, ele é a ferramenta mais efetiva para, no final das contas, se conseguir a cobrança por meio de arresto. Muito bom, muito bom. E quando a gente fala desse monitoramento, desse acompanhamento, que informação técnica que a plataforma ela possa gerar, que ela acaba sendo mais importante de aquele que é o suprassumo, que o doutor fala assim, olha, vocês estão pecando nisso daqui, ó, isso daqui vocês podiam ter mitigado um risco se estivessem utilizando de uma tecnologia que conseguisse olhar para esse ponto. Qual que é esse ponto X que vocês conseguem observar que é a raiz realmente ali que consegue levar essa solução para dentro dessas empresas? Você quer começar, Genival? Pode ir, por favor. Bom, vamos lá. O que é o arresto? O arresto é uma medida preventiva de dano, preventiva de risco, né? Então, para você conseguir um arresto hoje em favor do seu cliente, em favor do credor, você precisa demonstrar uma situação de risco, que existe um perigo ali. O monitoramento, seja digital, seja presencial, e aí as duas coisas normalmente são necessárias, é um instrumento que traduz em uma prova técnica aquilo que o juiz precisa para ele deferir esse pedido, para ele conceder esse arresto, né? Então, veja bem... É uma espécie de um laudo. É um laudo, ele é um laudo. E aí esse laudo, ele tem necessariamente de aportar informações que a gente chama de juridicamente relevantes, né? Então, diante de uma situação, nós estamos falando de arresto, então nós estamos falando, o tema é arresto, então nós estamos falando de situações de risco. O que são situações de risco? São situações de deterioração, extravio da garantia. Sim. Né? Então, existem indicadores anteriores anteriores a esse desvio da garantia, essa perda da garantia, que dão sinais. Esses sinais normalmente são resistência do devedor ao acompanhamento da lavoura, né? Desvio de produto, né?
prioridade a outros credores que não o detentor daquela garantia, vê-se muito, mas eu estou colhendo para pagar o arrendamento, mas o arrendamento não tem preferência. A preferência é do credor que o título confere o grão. E o que o laudo vai trazer? O laudo vai trazer essas informações que convençam o juiz de que, se não for feito o arresto, o credor vai ficar sem receber o produto. Né? A gente evita falar grão porque pode ser algodão, né? Pode ser, mas enfim, normalmente soja, milho, café, algodão, enfim, é isso, né? Esse laudo ele precisa reunir as informações que convençam o juiz, como por exemplo, que o grão está sendo colhido ou que a lavoura está próxima de ser colhida e ele não iniciou nenhuma tratativa de entrega do grão no local em que o título indica, ou que o grão está indo para um lugar diverso daquele que deveria ser entregue. O laudo de monitoramento vai reunir todas essas informações. E daí a plataforma de tecnologia, nesse sentido, ela sinaliza, ela dá sinais para que essas coisas elas possam chegar em momentos pontuais ali na produção, junto com o produtor. De forma antecipada. Eu acho que para ganhar o jogo tem que ser dessa forma, né? Porque a gente estava falando mais cedo, doutor. Você perde ali 2, 3 dias e o produtor tem um parque de máquina, né, muito grande, ele pode tirar toda a sua garantia e mandar soja para a China, por exemplo. Então, assim, começa como? Com uma garantia bem formalizada, né? Então, só vai ter sucesso com uma boa CPR estruturada. A própria CPR tem uma cláusula que permite o monitoramento. O credor tem direito a monitorar isso de tempos em tempos. Então, essa cláusula precisa estar bem ali explícita para o nosso monitor, o nosso especialista, ele adentrar nas áreas e aferir, né? Por exemplo, a área da CPR era 1.000 hectares. Efetivamente, quantos hectares esse cara plantou, né? Se ele não plantou os 1.000 hectares, não é um risco, né? Então, insuficiência de área. Depois que ele plantou, outra visita ali, né, em loco, ou digitalmente para constatar. Plantou a cultura corretamente, né? E aí tudo isso é indicativo que o Dr. Melco falou. A CPR de soja, né, 1.000 hectares, plantou soja, está tudo certo. Mas ele está cuidando da lavoura. Se essa lavoura não performar, esse cara não vai ter um default, ele não vai conseguir ter o produto lá, os 60 sacos por hectare previsto, né? Então você vai fazendo essas medições ali de tempos em tempos, validando, e a partir do momento que uma informação, né, durante o double check ali, você identificar que está fora do padrão, já tem que acender o semáforo ali, né? E aí o jurídico tem que estar muito alinhado com o crédito para ir se conversando, porque de forma antecipada você já consegue prever isso. Olha, aqui é um possível arresto, né? Porque na análise de crédito já foi liberado esse crédito com por exceção, por exemplo. Então foi por exceção com esse problema aqui. Então agora o cara não plantou a área suficiente ou não está cuidando da lavoura corretamente, já tem um risco ali de produtividade, né? Depois o cara fala assim, olha, não deixa o cara entrar aqui para monitorar, não permite o monitoramento, é o que o Dr. Melco falou. Então tem algo errado, né? A garantia é do credor, ele tem o direito de observar, e isso vai trazendo esse motor de monitoramento, né? Seja digital, através da nossa plataforma, ou o próprio time de crédito monitorando em conjunto com o jurídico, isso vai trazendo informações de robustez para o credor reagir a isso, né? E permitir que o arresto irá acontecer ali no momento adequado e não pós-colheita, né? Que aí você já perdeu totalmente o time. Então a plataforma, Tony, é basicamente isso. Ela traz num ambiente único, né, a formalização dessas garantias e o monitoramento com alguns KPIs, mostrando o momento real, o momento correto de você agir para proteger a sua garantia, seja acionando jurídico ou com uma execução ali, onde normalmente a gente aperta um botão lá, quita arresto, já chega o e-mail para o Dr. Melco lá montar o time. Lá em NAU 63, ele já deixa um advogado no fórum, outro no tribunal, outro lá na lavoura, orquestrando a máquina, o caminhão. Para quê? Para o credor receber o grão dele, ou o algodão, que seja ali, objeto de garantia, e se proteger, né, cara? Então eu acho isso muito legal, essa operação de guerra em conjunto no momento da safra. Então, tira o chapéu, aproveita aqui, o Dr. Melco, e reconheço, porque a gente já fez muita coisa, né? Afinal de contas, são 15 anos aí rodando. Eu quero entrar nessa história aí, até... Tem muita história boa aqui. Pergunta, porque assim, ontem eu bati um tema, doutor, que foi recuperação judicial.
sensível, é tocar no vespeiro. Arresto tá na mesma linha, doutor. Estão andando em linha reta ali. E né? agora os dois têm acontecido simultaneamente, né? Então, e daí eu vou ser provocativo aqui, né? Porque, querendo ou não, tem histórias por trás disso. E acho que, antes de ser provocativo, eu tenho até curiosidade. Genival e doutor, tem algum case de que o doutor foi fazer ali a execução de algum arresto que é engraçada, que possa ser contada sem dizer o nome do santo, talvez, que o senhor lembre? E, Genival, em alguma situação que você também tenha trabalhado ali, que você de maneira preventiva ali conseguiu também provar que, olha, pode estar acontecendo um desvio do grão, teve uma colheita verde, isso daqui, ou então, olha, não está plantando o suficiente, vai comprometer o penhor. Tem algo nesse sentido, alguns cases que vocês podem trazer pra gente? Conta aí, doutor, lá no Xingu, não vamos falar o nome do santo, mas dá para contar essa aí, Tem né? vários cases, né, Tony? Tem vários cases, né? Mas diante da sua provocação, me vem à tona aqui um caso do Xingu, né? Um caso do Xingu. Onde fica o Xingu? Eu não sei mesmo, de verdade. Xingu fica na onde? É uma região, na verdade... Ou porque às vezes pode estar falando Xingu e não é Xingu, às vezes é o Mato Grosso, né? O Xingu é Xingu mas mesmo. é o Mato Grosso. Mato Grosso? É o Mato Grosso. É o final do Mato Grosso, ali na Lá em fronteira cima. com o Tocantins e o Pará. Muito Aquela região de Mato Grosso ali, conhecida também como Vale do Araguaia. A gente fala o Xingu se referindo a São José do Xingu, se referindo ali a Confresa, a Vila dos Baianos. Vila dos Baianos. Xingu, a gente te ama, tá? Mas agora Porto, é case, tá? Porto Alegre do Norte. Mas no agronegócio, fala-se mais em Vale do Araguaia, região do Perfeito. Vale do Araguaia. Aquilo ali é o Xingu. Mas esse arresto era literalmente no Xingu, porque ele foi na cidade de São José do Xingu. E uma parte interessante dele é que existia um único acesso à lavoura. E esse acesso necessariamente passava por dentro de uma aldeia indígena, né? E aí? Cujo produtor tinha um relacionamento muito bom com os Próximo. nativos, muito próximo com os nativos, né? E aí, nessa ocasião, né, os Doutor indo tomar terra. Exatamente, né? Mas antes da gente chegar, né, o monitoramento já teve dificuldade para chegar, Para acessar. né? O monitoramento já teve dificuldade para acessar, né? E aí, na ocasião, conseguiu-se Desculpa, doutor, porque quando a gente diz monitoramento, talvez é um... o monitor, na verdade, o monitoramento físico. É uma pessoa, porque perfeito. já existiam os indícios digitais que tinha colheita, né? Na ocasião, a plataforma já tinha nos dado esse briefing, né? Já tinha dado esse briefing para o cliente, a gente já tomou as providências da medida, mas a gente precisava de algo mais. A gente precisava de algo mais, que como eu te disse, acho que na resposta anterior, o juiz, às vezes, você precisa mastigar para ele, né? Entendi. E aí a gente estava com dificuldade de acessar fisicamente a lavoura, mas a empresa prestou um serviço espetacular, conseguiu, por meio de uma propriedade vizinha e um drone, produzir a prova, e então a gente conseguiu a decisão. Conseguiu a decisão, mas conseguir a decisão não bastava. Nós estávamos tratando de povos nativos, que você gerar um conflito ali seria algo muito drástico, né? Exatamente. Inclusive, talvez de repercussão indesejada pelo próprio cliente, né? E aí entra todo o jogo de cintura, porque o arresto é uma medida de efeito jurídico, mas na prática ele é uma medida física, né, Genival? É uma medida física. Campo de batalha. Corpórea, um campo de guerra. Eu falo assim, eu nunca vi uma ação judicial, nunca vi um arresto que alguém possa ter falado para ele assim, não, vem que pega. Né? Já vi. Já depois viu, eu te doutor? conto desse. Mas depois eu te conto Mas desse. a maioria... Mas a maioria é o que você está falando. É de muita dificuldade para se chegar. Né? E aí, lá envolveu, inclusive, algum engajamento. A gente teve que chegar na cidade, teve que fazer amizade, teve que conhecer o presidente da Câmara, teve que... Voltou 10 casas, Teve né? que voltar 10 casas, dar uns 10 passos para trás para a gente conseguir acessar efetivamente a propriedade. Nesse caso, o laudo de monitoramento foi decisivo para que a gente conseguisse a medida de arresto, porque senão a gente não conseguiria acessar a propriedade nunca se não fosse a utilização da tecnologia, que no caso lá foi por meio primeiro de imagens satelitais e depois mais detalhadamente com imagens de drone, que conseguiu, porque ele começou a colher pelo a gente chama pelos fundos da lavoura, né? O grão estava saindo pela porta dos fundos, né, Genival? Essa é uma grande estratégia, você fazer esse mapeamento
identificar possíveis gargalos, ou seja, igual o doutor comentou aqui, no fundo da fazenda, lá, será que não tem outras saídas, né? Será que o cara não está colhendo 1, 2, 3 cargas ali, uma carga por hora, por exemplo, né? No final do dia você tem ali 10 cargas, né, que foi embora, né? Então, com o drone, com toda a inteligência de monitoramento, a gente traz essa visão para mostrar ali que principalmente que o grão, né, que a cultura está no ponto de colheita. Assim, aí entra o trabalho jurídico que eu acho bacana também, que é mostrar para o juiz que, além do risco de desvio que está acontecendo, efetivamente, se essa decisão não sair favorável, o produtor vai colher ali tudo em 3, 4 dias e o risco, né, da garantia. Exatamente. Então, é meio que pressionar também, né, doutor? Pressionar o juiz. Nesse caso específico, se a decisão não sai, fatalmente o credor perderia ali pelo menos 50% da produção. Fácil. Porque a decisão negativa é o alvará de euforia que o produtor precisa para ele colher, aí até abertamente, né, Genival? Mas naquele caso ali, em mais um dos grandes trabalhos que a gente já fez em parceria, né, Genival? Acho que é um case que ficou para a história ali, né? Foi bem interessante por causa dessa dificuldade que a gente tinha e a estratégia alinhada conjuntamente para a gente conseguir produzir o que a gente precisava, ou seja, uma prova técnica aliada à orientação jurídica, levou a esse resultado. E no caso lá gerou o recebimento 100% da conta. Uau! 100% da conta, né? Mostrar para o juiz que a garantia está em risco, né? Esse é o grande ponto, a prova técnica. Produzir provas. E daí nisso, só para a gente poder contextualizar, foram lá, executou e daí leva para o credor. Na prática, como que funciona um arresto, né? Porque tem, como eu te disse, eu já encontrei arrestos em que o produtor entregou a produção. Só que ele não entregou ela juridicamente falando. Ele permitiu o acesso, permitiu a colheita, até por uma questão de contingenciamento de custos e tudo mais, mas ele continuou discutindo. Então, na prática, o arresto é o seguinte, o aprisionamento da garantia, a gente chama de constrição, né? É você pegar a garantia, deslocar para um ambiente seguro, que normalmente é um armazém, né? Tem que ser se for grãos, né? Estamos pensando aqui em grãos, é um armazém. E aí depois vai ter os desdobramentos jurídicos daquilo ali. Os desdobramentos jurídicos vão emergir muito, vão ser resolvidos muito em função do que tá, da forma como a operação está documentada, né? Do que diz o título, do que diz o direito, do que diz a jurisprudência. Mas isso aí não eu posso te garantir que isso aí não é o preponderante para o credor receber a conta. Para o credor receber a conta, por meio de arresto, o preponderante. Vamos voltar um pouquinho atrás. Faz esse negócio para receber a conta sem arresto, né? Perfeito. O arresto é o caos. O arresto é a conta não resolvida. Perfeito. Só que eu duvido que há um player no agronegócio com alguma estrada aí e que se propõe a fazer venda a crédito que um dia não vai ter que passar por um arresto. Né, Genival? Duvido que não exista. Então ele tem que se preparar para essa operação de guerra. E o que vai gerar o recebimento da conta em última análise não são discussões jurídicas, e sim ele conseguir em 1 ou 2 ciclos o volume de produção necessário para pagar a conta dele. Ainda que parcialmente, né, Tony? Porque nós estamos falando de recuperação de crédito. É melhor você recuperar 70%. Um é maior do que nenhum, né? Exatamente, um é maior do que nenhum. Então a gente já fez arrestos e inúmeros arrestos que não gerou 100% da conta, mas gerou 70% da conta, 80% da conta, né? No ano passado mesmo, a gente, quando surgiu... Posso contar mais um casinho? Por favor. Aí, gente, o homem prometeu muito e está entregando tudo, hein? Quando começou-se os desdobramentos da cédula de produto rural, a CPR estar ou não dentro de uma recuperação judicial, ou seja, sujeitar-se ou não aos efeitos de uma recuperação judicial, a gente teve 3 casos no estado de Mato Grosso, os 3 resolvidos favoravelmente ao credor. Existia uma discussão muito, apesar da lei prever, mas os devedores de recuperação judicial insistia em colocar aquele grão, objeto daquela cédula de produto rural, tendo a recuperação judicial. Olha, eu entrei em recuperação judicial, não tenho que te pagar. Entendi. Correto?
E nesses casos, quando deflagrou-se a recuperação judicial, a gente já apontou para os clientes que ele não ia receber a conta. Coloca monitoramento, porque você não vai receber essa conta. Ah, mas será que ele não vai pagar? Não, não vai te pagar. Ele te colocou na RJ dele. Se ele colocou na RJ dele, ele não está disposto a te pagar. Por mais que ele esteja falando lá para o seu regional que não, eu estou fazendo a RJ por conta de outros financiamentos, aí você eu vou pagar. Esquece, ele não vai te pagar. Dito e feito, colocou o monitoramento. Um desses casos, 2 desses casos, eu tenho certeza que foi acompanhado pelo Genival. E aí começou-se a batalha jurídica, que foi, nesse caso, foi maior, e o monitoramento, para e passo, juntos, relatórios diários, ações jurídicas diárias. Foi uma batalha recursal imensa, mas ao final das contas, nós conseguimos o arresto. Né? Nós conseguimos o arresto. E aí, também no Xingu. A região do Xingu, também na região do Xingu. O risco lá é E você restar produtor em recuperação judicial é a coisa mais difícil do mundo. Porque você tem que brigar em 5, eu falei 5, mas assim, pelo menos 2 juízes e talvez 2 tribunais. Porque você tem que perseguir o grão perante o juiz da execução, que é onde você está cobrando, e você ainda tem que se proteger do juízo da recuperação judicial, que normalmente tem uma tendência protecionista do devedor. Sim, com certeza. Então você tem que amarrar essas 2 pontas, além da questão física. É onde o Genival deu aquela palhinha, que quando se começa um arresto, a gente tem um profissional na comarca, onde vai resolver as coisas, e se for 2 comarcas, são 2. No tribunal, para onde vai o recurso, porque a gente já sabe que no final das contas vai resolver lá, e outro lá na ponta, junto com a equipe do Genival, acompanhando o que está acontecendo com o grão, para onde ele está indo, porque às vezes a liminar chega um pouquinho tardia. Chega ali e já saiu 10 cargas, 15 cargas, e é onde o trabalho dele é indispensável para que a gente consiga identificar essas cargas, porque grão de soja, grão de milho, mistura, né? Sim. Né? Então, saber qual veio daqui, qual veio de lá. Se você não tiver uma evidência clara, né, por meio da logística que aquele grão fez, as placas dos caminhões, romaneios, nós já conseguimos... A famosa palavrinha de rastreabilidade. De rastreabilidade. A gente já conseguiu arrestar grão que o monitor conseguiu o... Como chama aquele? O romaneio, né? Romaneio na lanchonete, com o caminhoneiro. Ele falou, você estava fazendo logística lá, né? Tá, você tem algum romaneio aí? Tenho. Me dá aqui uma cópia. Genival, assim, o que eu percebo, né? Eu, pelo menos assim, nesses 5 anos os quais tenho atuado dentro do agronegócio. Algumas plataformas de tecnologia, elas conseguem entregar esse monitoramento digital, perfeito? Mas eu estou pensando lá na revenda agora, lá com quem utiliza, lá com os analistas e tudo mais. E é uma provocação em que sentido? O quanto eles estão preparados, por mais que a tecnologia ela venha, no caso, já que mastigar as análises, aquilo que as pessoas explicavam buscando em diversas bases públicas, que conseguem concentrar ali, trazer critério, até mesmo às vezes personalizar para um cliente. O quanto esses analistas eles estão preparados para realmente fazer uma análise do que necessariamente só tirar um laudo, só tirar um documento, só tirar algo de compliance. Porque tem a pressão da venda, né? Tem ali também a questão deles procurarem alguma estratégia, no caso ali, para poder dar esse crédito. Mas é que ponto que vocês que têm atuado ali percebem que esses analistas de crédito, eles realmente estão utilizando a tecnologia para fazer uma análise digital das áreas e poder mitigar esses riscos aí de arresto? Boa. A turma de hoje, a moçada, né? Ela está muito mais antenada à tecnologia, né? Então, a adoção a plataformas digitais, aplicativos, a gente tem visto que o pessoal tem buscado, principalmente agora falando de AI, né, cara? Inteligência artificial é a bola da vez. Então, há um tempo atrás, era mais difícil você convencer quando não tinha muita cultura, né? O pessoal era muito no fio do bigode, vendia ali porque acreditava no cara, né? Hoje, com essa exigência de governança, porque teve essa peneirada, né? As revendas viram que, se não se organizar, vão morrer, cara. Então, assim, com essa organização, e aí, né, digitalizado e tudo mais, isso tem trazido uma maior consistência aí nos resultados. E aí, com isso, os analistas que entram para
analisar, né? Não estou falando do crédito aqui, mas analisar o risco efetivamente após a liberação desse crédito e para receber essa garantia, eles já têm agora demonstrado mais interesse em entender, né, de fato o teor ali do laudo, né? Qual que é a tradução disso, né? E uma coisa que a gente faz muito bem lá, agora eu vou puxar a sardinha para o meu lado aqui, o doutor Mel. A gente traz não a parte técnica efetivamente ali apenas, mas o que fazer com aquilo, né? Então, por exemplo, a gente gosta de... Não adianta só dar o dado se não saber como utilizá-lo, né? Exatamente. Então, a gente traz isso já muito desenhado ali, né? A gente costuma trazer uma matriz de risco, né? Na página 2 ali do relatório, que pode ser emitido em PDF ou consultar num dashboard lá, enfim. Mostrando assim, olha, pós-plantio aqui, a gente detectou que esse cara não plantou a área suficiente e ainda dá tempo do cara plantar. Tá na janela aqui. E vamos acompanhar. Quando fecha essa janela de plantio, e a gente vê que ele não plantou, a gente fala assim, ó, sugerimos, a plataforma gera um alerta, sugerimos um aditivo de matrícula para compor isso, né? Então a gente não deixa, não plantou. E aí, não, a gente sempre vai recomendar, olha, faz um aditivo, já toma um café com o produtor, vê o que ele está pensando, se ele está sabendo disso, né? Claro que ele está sabendo, mas é meio que mostrar para o produtor que ele está sendo observado. Então a gente traz essa tradução para os analistas ali, para os coordenadores, a estar sempre olhando o próximo passo, né? O que fazer após a identificação dessa fraude, entre aspas, ali, né? Então, desde uma área não plantada, desde uma cultura incorreta, era soja, ele plantou milho, então, beleza, você plantou milho, e aí, qual que é a matrícula que você plantou, a cultura de interesse? Então, traz para cá, vamos cobrir essa garantia, vamos proteger aqui, substitui ela ali. Substitui. Então, a própria plataforma, ela já tem esse algoritmo que consegue fazer essa correlação e falar exatamente o que fazer após gerar uma informação, gerar um relatório técnico ali, tá? Então, a tecnologia está aí para isso, né? Justamente para facilitar a vida das pessoas que operam com isso, né? Então, a gente tem feito esse trabalho e os analistas, bom, pelo menos a nossa carteira hoje, né, que está ali com 150 clientes aproximadamente, a gente tem visto que o pessoal tem usado cada vez mais e se engajado porque está sendo cobrado, porque a revenda está preocupada, né? O cliente está preocupado com a sanidade ali, com a saúde financeira do negócio. Então, pelo fato de estar preocupado com isso, os analistas estão sendo cobrados e eles usam e precisam disso diariamente. E a gente consegue entregar ali em tempo real uma informação digital ou presencial, né? Isso é que é bacana. Perfeito. E vocês acreditam que o monitoramento digital, se sim, ele chega a substituir 100% do acompanhamento presencial? Ou o presencial ainda ele faz sentido dentro da operação da revenda? Porque assim, eu vejo que querendo ou não, tem uma economia financeira, né? O RTV ele não precisa mais ficar batendo na porteira lá o tempo todo, né? Ele vai saber o momento certo de estar lá por aquilo que ele está sendo monitorado. Mas em contrapartida, ele ainda continua sendo importante. Para esse aspecto só, ele ficaria só para esse caso? Para que mais o RTV? Ele ficaria só para a questão comercial? Se a gente fosse medir, o mais importante agora seria 70, 30, 80, 20. O quanto vocês conseguem entender a importância do monitoramento digital para essas questões e quanto ela pode também mitigar em risco? Eu acho que você pode começar com a parte técnica, Genival, e aí depois eu vou falar o que eu entendo da repercussão jurídica disso aí. Boa. Perfeito. Boa. Então vamos lá. A partir do momento que é formalizada essa garantia, né, que existe a CPR já efetivamente registrada, a garantia no cartório, no Banco Central, via CERC, CRDC ou B3, por exemplo, você precisa monitorar, né, é o que eu falei agora há pouco dos KPIs ali, né? Então você identifica o que deve ser monitorado com esse motor a cada semana, por exemplo, ou quinzenal, né? E aí, isso pode ser feito digital. Você não precisa necessariamente mandar alguém ir lá constatar um plantio, por exemplo, né? Você precisa mandar alguém ir lá quando o satélite digitalmente detectar que não foi plantado e tomar um café com esse produto e falar, cara, eu vi que você não plantou, e eu quero saber o que você está pensando, né? Então, o digital hoje, normalmente o pessoal faz uma curva ABC ali, fala assim, olha, então tá, isso aqui é menos risco, vai ser digital, esse aqui vai ter que ser efetivamente em loco, né? Seja o RTV. E quando a gente fala do RTV, do time comercial, o que a gente fez para ajudar esses caras, né? Os caras, eles são bons ali na parte comercial de vendas. A gente criou um aplicativo que está integrado com essa plataforma. Ou seja, quando a garantia é formalizada, constituída, você pode ativar um monitoramento presencial através das visitas
e você define quem que é o comercial responsável por esse negócio, né? E quando o comercial recebe esse alerta que ele deve visitar via nosso aplicativo, ele vai visitar essas áreas, vai tirar foto, vai georreferenciar, seguindo os protocolos que, né, juridicamente são relevantes ali para proteção desse crédito, né? Então, o próprio aplicativo ele guia no sentido de agronomicamente olhar a cultura, a sanidade da lavoura, plantabilidade, risco agronômico, produtividade, e ali vai guiando e no final do dia vai gerar um relatório que é exatamente o que a Inspector faz, porém com a mão de obra que é mais barata, que é o RTV que já está nas áreas, né? Resumindo, após ter uma carteira constituída de garantias, pode monitorar 100% digital. A partir do momento que você identifica risco, você vai direcionando qual tipo de risco e quem vai fazer, se é um comercial ou se é um terceirizado, que é uma informação independente, né, neutro ali, para trazer transparência. E a partir daí, o jurídico, né, começa a entrar e fazer o trabalho de campo dele com essa visão de que a garantia foi formalizada, está lá, mas tem um risco de default ali e que precisa tomar algumas ações, né, doutor? Exatamente. Então, vamos lá. Eu acho que eu me recordo de dizer no início que... O ponto tecnológico, ele já ele vem bem completo, mas da parte jurídica acaba sendo... Exatamente. Eu me lembro de dizer que as coisas não se excluem, né? Elas se associam. É inegável, não dá para você iniciar a gestão numa operação de crédito diretamente com um monitoramento presencial. Não faz nenhum sentido. Fica muito caro também. também. Muito caro isso aí, né? E talvez... Se tratando do Xingu, então... Exatamente. Exatamente. E a palavra é exatamente aquela que o Genival disse. A partir do momento que se visualiza um risco, aí surge a necessidade das informações juridicamente relevantes. O monitoramento digital, ele encontra a pepita, mas ele não faz o polimento dela. Ele não consegue informar, pelo menos até onde eu tenho conhecimento, qual foi a quantidade de fertilizante que foi aplicada, qual foi se houve um manejo adequado da lavoura. Dá sinais, mas ele não consegue laudar isso aí com segurança a ponto de convencer o ele, né? E por que a informação é juridicamente relevante? Porque os títulos emitidos de forma correta, de forma assertiva, eles possuem cláusulas, eles possuem indicadores agronômicos que têm repercussão jurídica. Uma situação dessa, ela pode gerar o vencimento antecipado do título. E o vencimento antecipado do título pode dar 20, 30 dias de antecedência ao credor para ele tomar as ações. Faz total que ele precisa. Né? Total. Ou se já está num estágio avançado de colheita, o monitoramento digital não vai identificar a placa do veículo que fez aquilo. Ele não vai identificar, por exemplo, que foi desviado algumas toneladas de insumos ali para uma área que não era a área da garantia. Porque o tomador do crédito, se ele tiver de má fé, ele pode utilizar esses produtos em uma área em que ele não tem garantia com ninguém. E como que como o credor vai ter essa segurança sem uma gestão mais próxima? Então, a gestão da operação de crédito, ela é decisiva. Primeiro, para receber a conta da forma correta, que é o que se espera, né? O adimplemento da obrigação, ou então você correr atrás do prejuízo, que é a recuperação de crédito. Mas tá muito bom isso daqui e escutando vocês dois falando, me vem uma provocação assim. Muita gente vê uma atuação do credor, vou colocar aqui uma revenda, por exemplo, ou uma cooperativa, de na hora de fazer a CPR, de colocar e de executar um barter ali, na hora de solicitar uma documentação para o produtor rural, solicitar um CAR. Tá? Vamos nessa linha. E o CAR nós sabemos que é autodeclarado. O Genival comentou ali comigo um pouco sobre a questão de precisar talvez de uma certidão e tudo mais. Nós sabemos que há problemas de que há áreas que às vezes acabam não tendo uma certidão, ou que no caso tem sobreposição de áreas, uma sobre a outra. Exato. Mato Grosso, Pará, Tocantins. Exato, né? Assim,
eu tive a oportunidade de trabalhar com a camada do CAR nacional e você via, assim, principalmente no Centro-Oeste, de como que as camadas de CAR elas se sobrepõem umas sobre as outras e às vezes um produtor rural buscando uma solução de crédito e pelo fato dele ser autodeclarável, ele tira algumas partes da sua área para abrir um novo CAR. Exemplo, eu tenho um CAR que ele tem um pedaço que está pegando numa área de preservação ambiental. Então, naquela área, eu não vou conseguir, no caso, um crédito para aquilo ali. O que ele faz? Ele abre um outro CAR, redesenha aquele CAR e fala assim, tó revenda, tó cooperativa. Ele, né? Isso. E daí eu pergunto, até como um mitigador de risco e tudo mais, não seria, no caso, um insumo prioritário a matrícula para poder, no caso, fazer isso? Porque, assim, às vezes eu vejo um pouco, na minha percepção, a sede pela venda, né? A sede pela aquisição. E daí, o único documento que o produtor tem aqui é a matrícula. Mas como aí? Tem contrato de arrendamento? Alguma coisa precisa ter. Como achar uma saída no meio dessa situação? Porque, para mim, talvez, para trazer mais segurança jurídica, e assim eu entendo, doutor, você me corrija se eu estiver equivocado, a matrícula, para mim, ela teria que ser um insumo prioritário. E daí, na hora de eu fazer um monitoramento, talvez, não monitorar um CAR, que é muitas vezes o que a gente recebe para um monitoramento, porque é o documento que a revenda entrega, o que ela solicita lá por ser mais fácil para o produtor, porque ele não vai me mandar a matrícula. Mas não seria, no caso, esse o mitigador de risco para ela lá? Eu gostaria muito de enfrentar o mundo como eu desejo, só que às vezes eu preciso enfrentar ele como ele é. Como é. Né? Eu tenho clientes que financiam áreas de assentamento. Conheço. Provavelmente você também conhece. Conheço. Eu não sei se é porque eu sou um advogado que calço botas, mas eu gosto muito da parte física. Eu sou entusiasmado com a parte física. Eu oriento todos os meus clientes a geolocalizar a garantia. Fazer o croquis. Eu acho que não, porque mesmo dentro de áreas até mais tranquilas em termos fundiários, sem sobreposição de títulos e tudo mais, mas às vezes você tem uma matrícula muito grande. E aí dentro daquela matrícula você Desmembrado, né? Você tem várias operações ali. Então a geolocalização da garantia por meio de um croquis, e aí o Genival pode falar tecnicamente como que isso funciona, né? Melhor como que se produz isso aí, mas a geolocalização, eu já ganhei, Tony, o nosso escritório já ganhou disputa por grãos porque tinha geolocalização. Perfeito. Porque conseguiu mapear a área da garantia que pertencia ao meu cliente estava geolocalizada dentro de uma matrícula maior. Aí outro credor tinha garantia sobre a matrícula inteira. Sobre a matrícula inteira, que é aquele excesso de cautela. No caso desse concorrente ao grão, o excesso de garantia repercutiu negativamente para ele. Entendi. Porque ele não se preocupou, eu tenho garantia sobre a matrícula inteira, eu vou ganhar. Não necessariamente. Existiam dois penhores, os dois de primeiro grau, e o meu estava geolocalizado. Lá o determinante não foi o grau do penhor, e sim a geolocalização. Perfeito. Sabe uma estratégia? Assim, ó, a política de crédito, né, é fundamental. Então, quem tem uma política de crédito muito bem estruturada, e aí isso contempla um checklist da documentação para você formalizar isso, normalmente já contempla o CAR, que é um documento, igual você comentou, né, declaratório, mas tem também a matrícula, que é o que vai, na CPR não vai mencionar CAR, né, vai ser a matrícula XPTO. O CAR, ele precisa estar averbado na matrícula, né? Então, assim, quando o nosso time lá, a gente dá uma consultoria agronômica, para construir esse croquis que o Dr. Melk comentou aqui, que vai na última página da CPR para dar mais segurança e mitigar risco, né? A matrícula, quando ela tem as coordenadas averbadas, ou seja, o produtor levou para o cartório e averbou isso, a gente consegue facilmente geolocalizar e segregar qual que é o perímetro da área que deve ser plantada e ter o objeto de garantia constituído ali, né? Então, tudo isso faz parte da política, e quando a política é bem estruturada,
né, coloca esses critérios de elegibilidade. Se o produtor não atender, não tem crédito, né? Infelizmente, né, ainda tem muitos credores que não entendeu isso, né? Não formam uma política e acaba olhando apenas o CAR, e aí o CAR, sim, você tem ali o GEL, né? Você sabe, geolocaliza, mas ali não juridicamente, ali não traz nenhuma segurança para você falar que de fato ali é a área de garantia, né? Exato. É só uma forma de você... Eu posso, inclusive, ir fazer um CAR pro Genival, né? Qualquer um pode fazer Qualquer um pode fazer um CAR. Então, é o que a gente comentou no começo. Durante a formalização da garantia, se você errar, né? Eu falo que é botão de camisa, né? Se você errar o primeiro, os outros vão ficando tudo errado para baixo também. Sempre é. Então é isso, a matrícula, e aí normalmente, né, é feito um croquis, né? Quem tem essa visão, né? Quem já levou muita paulada, né? Já sabe, poxa, vamos colocar o croquis aqui nessa CPR, vamos formalizar, vamos registrar no cartório. E hoje até no cartório, para registrar, você já pode colocar até um ponto de coordenada ali, um croquis, mostrando para o cartório que de fato essa é a área da garantia e você tem, né, direito. Se for registrado no primeiro grau, não tem erro. Então, sim, A famosa Latilong salvando todo mundo, né? todo mundo. Até no Banco Central agora, quando você vai registrar a CPR, quando a gente fez integração lá com a B3 e a CERC, eles estão exigindo um ponto de coordenadas. Então, tem muita variável que você pode fazer correlação ali na hora de entrar numa possível execução, que você pode conseguir se proteger, né? Se um credor, igual o doutor Mel comentou, se ele pegar toda a matrícula ali e falar que a minha garantia está na matrícula 1234, pô, mas tem 10 mil hectares, você só tem 1.000 hectares. Então, qual que é a tua área ali? Ele plantou, né? Então, quem chegar primeiro, nesse caso, vence o jogo, porque, né, pegou o grão ali. Se ficou um pedaço sem plantar, pode ser justamente o pedaço Exatamente. que ele deveria receber o grão, né? E é isso. Perfeito, perfeito. Gente, tá muito bom esse papo. Eu tenho muitas outras perguntas para fazer que acredito que vou fazer para vocês do cafezinho. Mas a gente está chegando ao final do episódio. Mas antes da gente poder estar terminando esse episódio, a gente tem um quadro aqui, doutor, que o Genival ele já tira de letra aqui. Eu quero ver o que ele vai fazer, que chama o Dá Crédito para Quem. E nesse Dá Crédito para Quem, a gente dá a oportunidade da pessoa ela fazer uma breve homenagem, um agradecimento a uma ou no máximo 3 pessoas que são muito importantes na trajetória profissional dela para que ela possa estar aqui. Porque a gente sabe, se a gente está aqui, muitas outras pessoas estiveram nos bastidores, na formação, no dia a dia de trabalho. Então, vou começar com o Genival. Genival, nesse momento, para quem você gostaria de dar crédito? Boa. Hoje, né, eu vou dar crédito pro time. Já estamos aqui no 7º podcast, né, do Podcred. Exato. O 7º, né, já participei de alguns. Já dei crédito para investidor anjo, já dei crédito para o meu cliente, para parceiros. Hoje eu quero dar crédito para o time do front, que faz a empresa funcionar, né? Porque assim, às vezes a gente olha muito para dentro de casa ali e fala, não, o que me move aqui eu faço o que tem que fazer dentro de casa para depois olhar para os negócios e orquestrar. Mas se você fazer uma análise mais profunda, você vê que você trabalha ali eu, por exemplo, fico 12 horas no escritório, 14 horas no escritório, trabalhando para gerar resultado, para ficar tudo bem lá em casa. Exato. Se os negócios declinarem, o negócio vai ficar feio lá, tá? Então, entra o pilar financeiro e várias questões. Então, assim, hoje a Inspec está onde está, 150 clientes, 26 milhões de hectares monitorados, é porque tem um time muito forte por trás fazendo acontecer. A empresa está crescendo, a gente está prosperando financeiramente e, consequentemente, em casa também vai tudo bem, né? Ontem eu dei crédito para a esposa, filho, cliente, investidor anjo. Hoje eu dou crédito para o time que faz acontecer, time de tecnologia, time de produto, time de monitoramento, né? Que vai se arriscar, né? Para trazer informação para o cliente. Então eu dou crédito hoje para o time da Inspecto Agri, da PIC, que faz acontecer. Fantástico. Doutor? Bom, já que eu tenho 3, eu vou dar crédito para 2 pessoas. Perfeito. Né? Especialmente para um diretor jurídico, que a minha carreira se iniciou nos departamentos jurídicos. E antes do agronegócio, eu passei pelo setor de telecomunicações. Lugar, né? Que eu aprendi bastante. Eu não te disse isso aqui, mas eu já tenho 24 anos de carreira jurídica, né?
e desses 24 anos, cerca da metade, Esses dias atrás. a metade foi no setor de telecomunicações e o crédito vai para o Modesto Freitas, né, um diretor jurídico que eu tive e com quem eu aprendi quase tudo que eu aplico hoje em termos de liderança e gestão de pessoas. Sim. E isso faz com que eu tenha um time na Roldão e Margiela que joga como o Real Madrid. Muito bom. Nossa, Muito bom. Aí é Champions League, hein? Não vou falar o Palmeiras aqui porque aí já seria forçoso demais. Mas, Doutor, eu sou São Paulino, então... mas desculpe pela descontração, talvez não fosse... Mas para quem acompanha o doutor pelas redes sociais, dá para imaginar que o senhor é palmeirense, doutor. E o segundo crédito eu vou dar para aquela que eu entendo que é um dos maiores gerentes de créditos desse país, que é a Jane Silva. Hoje ela está no Grupo Axia, é o gestor de crédito mais atento e antenado a sinais de inadimplência com quem eu já trabalhei, de respostas extremamente rápidas, decisões extremamente resolutivas e proativas, e com base assim em decisões dessa gestora de crédito que eu já experimentei ao longo da vida, a gente já implantou grandes cases de recuperação de crédito por meio de arresto, penhora ou busca e apreensão de bens. Então, o meu crédito vai para ela. Maravilha. Gostaram? sensacional. Sempre muito bom estar aqui. Gostou, doutor? Satisfação enorme. Muito legal. Eu já espero o convite pro próximo. Gostou, então? Gostei muito, inaugurei, né? Inaugurei no Podcred, gostei muito. Abriu a porteira agora. Espero ter trazido alguma experiência aí, né? E se em outras oportunidades eu puder participar, com certeza estaremos presentes. Com toda certeza. Para te encontrarem nas redes sociais, como que a galera faz? Bom, o meu Instagram tá fácil, genival.fn, fácil, né? Tá o cara mais bonito que vai aparecer lá. Genival.fn, hein? Casado, gente, por favor. Casado. E LinkedIn também, eu gosto de usar bastante. Genival Nascimento. Tá lá, né? Fácil de achar também. E vamos nos conectar, vamos falar de negócios e estamos à disposição. É sempre um prazer, Tony, estar aqui. Prazer Obrigado é nosso. pela oportunidade novamente. Vamos em frente, que seja uma boa safra, né? E que Deus nos abençoe. Amém. Melk? Bom, nosso Instagram é Roldão e Margiela, né? Tá, o LinkedIn também, todas as nossas redes sociais. Eu, pessoalmente, como você mesmo observou lá, eu não levo tanto questões profissionais para a minha rede pessoal, a minha rede social própria, né? Lá vai se encontrar mais coisas do Palmeiras e da minha família do que de negócios, mas a Roldão e Margiela está presente aí nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, com esse perfil mesmo, Roldão e Margiela. Perfeito. Quero agradecer a você que nos acompanhou até agora pelas redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube. Esse episódio rico, falando um pouquinho sobre Arresto, falando sobre tecnologia, trazendo cases engraçados, cases tecnológicos, cases realmente de uma execução, eu posso dizer assim, a nível Champions League, utilizando aqui o Real Madrid como argumento. Então a gente fica muito feliz. É isso aí, mais um episódio do Podcred ao vivo do maior congresso de crédito agro da América Latina. Muito obrigado e até a próxima. Show de bola. Tchau, tchau.